Um ano já havia se passado desde o início da Segunda Grande Guerra, e ficou claro que ela seria pior que a primeira. Com a rendição da Itália, os soldados que ali estavam são enviados para os dois frontes. O general Erich von Manstein, agora com mais soldados, motorizados e tanques, consegue pôr em prática sua mais nova tática de defesa móvel, que consistia em recuos seguidos de contra-ataques não esperados pelo inimigo. Isso foi feito quando os soviéticos tentaram tomar Kiev, em agosto. O contra-ataque alemão debilitou muito a capacidade ofensiva russa naquela região, e isso deu tempo para que a outra metade do exército alemão se concentrasse na França. Os experientes comandantes alemães, usando todo o potencial de mobilidade do seu exército, concentraram todo o seu poder em um único ponto frágil, a Floresta das Ardenas. É feita uma rápida investida na Holanda, que era o ponto mais fraco da frente ocidental. Em seguida, os alemães conseguem quebrar a frente aliada. Com pouca resistência, os alemães conseguem chegar até o Canal da Mancha. Quase 1 milhão de soldados franceses, britânicos e holandeses foram cercados e foram evacuados para o Reino Unido. Como resultado, pela segunda vez, a bandeira imperial alemã é hasteada na Torre Eiffel. Philippe Pétain renuncia, entregando o território principal da França em mãos alemãs. Enquanto isso, os búlgaros e húngaros conseguiram reduzir os rebeldes da Sérvia e Croácia em guerrilhas. A revolta árabe inicia depois de 2 décadas, com ajuda e financiamento britânico, com os otomanos tendo problemas para combater os rebeldes. Os britânicos enviam mais reforços para a África depois da queda da França, com eles conseguindo conquistar algumas colônias alemãs de Camarões e Namíbia. Se inicia uma série de bombardeios às cidades britânicas, como Londres, com o objetivo de abaixar o moral deles. Apesar dos alemães não conseguirem assegurar completamente a superioridade aérea e naval, eles vão se preparando para uma invasão das ilhas britânicas. Na Rússia, Manstein continua colocando em prática sua estratégia, conseguindo desgastar muito os russos, mas perdendo território no processo. Com os Pirineus sendo obstáculos formidáveis para os avanços inimigos, os alemães e espanhóis ficaram na defensiva na região. Em 1942, os alemães executam a Operação Leão Marinho e colocaram os pés nas margens sul da Inglaterra, porém a um alto custo. Muitos soldados morreram antes de colocar os pés na terra firme, muitos navios e aeronaves foram destruídas. Mesmo assim, os soldados alemães chegam em Londres e a bandeira imperial alemã é hasteada no Palácio de Buckingham. Porém, esse não é o fim para os britânicos. O governo de Mosley, já fragilizado pela queda da França, é derrubado. É nomeado Winston Churchill para o cargo de primeiro-ministro. A capital é movida para Manchester, e em plena invasão alemã, Churchill, em seu primeiro discurso, promete nunca se render aos alemães. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Os japoneses invadem boa parte do Pacífico rapidamente, entrando em guerra com os britânicos e americanos. Com o regime autoritário britânico tendo sido derrubado, Franklin Roosevelt iniciou o Lend-Lease, um fluxo enorme de suprimentos e armas para os soviéticos e britânicos. Porém, eles não declaram guerra aos alemães. Depois de desgastar os russos, os alemães conseguem avançar em alguns pontos da frente oriental, porém ela fica bem parada durante algum tempo. No Cáucaso, os russos tentam avançar, mas são massacrados pelos turcos, que estavam em posições defensivas. A revolta árabe se espalha muito no Império Otomano, com eles tendo que trazer soldados que estavam na Líbia e Balcãs, para combater os rebeldes na região. Os alemães avançam muito lentamente no sul do Reino Unido, com os navios alemães não conseguindo levar suprimentos o bastante, já que a superioridade naval se tornou disputada. Os pilotos britânicos estavam lutando no seu próprio território, o que dificultava a vida dos alemães. Apesar disso, os alemães tinham muitos U-boats e o domínio de algumas rotas, com eles tendo que fazer um bloqueio naval e restrito em volta das ilhas britânicas, com alguns navios americanos sendo afundados, piorando a relação entre a Alemanha e os Estados Unidos. Depois de um ataque fracassado dos russos, os alemães conseguem perfurar as defesas e iniciam um cerco à importantíssima cidade de São Petersburgo, que duraria um bom tempo. Sem conseguir avançar, os alemães se entrincheiram no sul do Reino Unido. Os soldados britânicos e franceses na Líbia conseguem avançar contra o Egito, que agora está desprotegido, enquanto que os árabes conseguem ir avançando na região, porém os otomanos conseguem pará-los na cidade de Aquila.
Os egípcios fazem um acordo com os britânicos. Eles se renderiam e se juntariam aos aliados para conquistar as regiões do Império Otomano. E já em 43, os Estados Unidos, depois de se prepararem por algum tempo e depois de terem vários navios afundados, entram na guerra do lado dos britânicos, enviando os seus soldados para a Inglaterra e África. Nos meses seguintes, os aliados conseguem ficar em maior número e atingir a superioridade aérea, e os alemães começam a ser expulsos do sul da Inglaterra. Francisco Franco assina um armistício com os alemães, tirando a Espanha da guerra. A partir da Cilícia, americanos conseguem desembarcar no sul da Itália, e com pouca resistência alemã, boa parte do país é libertado das tropas alemãs. Os egípcios, junto dos árabes, avançam na região do Levante, deixando o Império Otomano em uma situação extremamente debilitada. Os soviéticos conseguem resistir ao cerco de São Petersburgo, expulsando os alemães e voltando a avançar nos fantoches deles. Londres é reconquistada, e os soldados alemães que ali estavam são obrigados a se render. Agora o caminho está livre para um desembarque na França. Depois de alguns meses de preparação, acontece o dia D na Normandia. A França é libertada muito rapidamente, em 2 meses, já que os soldados alemães mais experientes foram capturados com o fracasso da Operação Leão Marinho, fazendo com que os alemães recuassem até as fronteiras originais, que tinham mais defesas preparadas. Na frente oriental, os alemães decidem recuar até a linha do Kaiser, uma série de defesas na frente oriental, de onde conseguiriam segurar melhor o avanço da União Soviética. Vendo que se os aliados fizessem a Alemanha se renderem incondicionalmente, a União Soviética sairia muito forte da guerra, os americanos e britânicos propõem à Alemanha um cessar-fogo para a negociação do Tratado de Paz. Stalin acaba aceitando muito a contragosto, visto que se os alemães voltassem todo o seu esforço só para o fronte oriental, eles provavelmente perderiam, já que o Lend-Lease acabaria e a indústria alemã ainda é maior. Com a Alemanha e todos os seus aliados se rendendo, a guerra chega ao fim na Europa. Mas ainda restava o Japão. Em 1 ano, os americanos foram retomando várias ilhas, porém estava claro que o Japão não se renderia. Tanto os alemães como os americanos tinham projeto de construir bombas atômicas, e uma das cláusulas da paz condicional seria a fusão dos 2 projetos em um só para derrotar o Japão. Com a união de vários cientistas, a bomba fica pronta, e em agosto elas são lançadas em Hiroshima e Nagasaki, e a Segunda Guerra Mundial acaba ali. O mundo é dividido entre o bloco ocidental, o bloco comunista e a Mitteleuropa, e se iniciaria uma disputa por poder conhecida como Guerra Fria.